nós estamos falando que os 3 filhos de Noé, a partir dos 3 filhos de Noé e suas esposas, por ordem, por meios que o Deus Todo-Poderoso os proporcionou na época, eles povoaram o mundo. E eu te digo uma coisa, nós temos mania de achar que hoje somos bastante evoluídos. Temos essa mania, pensamos dessa forma. Hoje nós estamos evoluídos. Antigamente o pessoal era bárbaro, tosco, pouco desenvolvido, pouco cérebro. Não. Isso é um engano. Tirando que nós temos um motor que, através do motor e da descoberta da eletricidade, mudou esse mundo nosso em muito pouco tempo, a antiguidade era povoada de gênios. Então não duvide que aquelas pessoas daquele tempo eram até mesmo superiores intelectualmente à grande maioria de nós hoje. Nós vamos ao ponto central, que a partir desse ponto nós vamos entrar em um outro ponto em que você vai achar no mínimo interessante, no mínimo muito curioso. Você vai entender por que uma construção análoga à Torre de Babel, por que há aqui na Amazônia uma construção como aquela. Por que tem aqui na América Latina construções como uma que havia no Iraque há quase 4.000 anos atrás? Por que há desse mesmo tipo de construção no México? Por que tem como chama o país? A cidade chama Angkor Wat. Outros falam Angkor Wat. A gente não vai saber porque está lá pro lado do Nepal, Índia, Butã, aqueles países ali. Não lembro exatamente em qual deles se encontra essa cidade. Então, por que essa arquitetura conseguiu, digamos, viajar na antiguidade mais de 10.000 quilômetros? Coisa que hoje, né, temos transatlânticos, temos aviões e ainda assim é uma viagem demorada. Um cargueiro chinês cheio de contêiner para chegar no Porto de Santos gastam bastante dias. Mas isso já era feito na antiguidade em um tempo menor. Mas antes que nós vamos para esse assunto dessa expansão de estruturas, de construções que tem grande conteúdo religioso, digamos assim, nessas construções. Aliás, eu te digo o seguinte, as pirâmides do Egito, elas são templos. Não vão te falar isso, provavelmente você não vai ouvir isso em qualquer lugar por aí. Mas como eu te disse, eu sou alguém que estudou 30 anos esse tipo de assunto que eu debato com vocês agora. Debato não, que eu repasso para apreciação de vocês agora. Então, a religiosidade antiga e, digamos até mesmo, o urbanismo, a forma de viver e as leis eram regidas por religião. Como eu disse antes, quer queira, quer não, a sua vida é permeada por religião. Deu até rima, né? É permeada por religião. O seu salário é permeado por política e religião. Há quanto tempo você viaja ou não viaja? Há quanto tempo você come picanha ou não come picanha? Quantas vezes você saiu do seu estado? Você conhece alguém que morreu e nasceu em uma cidade somente? Sim. Você conhece alguém que nasceu e morreu sem sair do estado natal dele? Milhões de pessoas. O que determina isso? A política e a religião determinam isso. Quantas pessoas no mundo
você conhece que podem pensar assim: hoje eu vou tomar café em Nova York, eu vou tomar um café como aqueles os seriados policiais, vou pegar aquele biscoitão lá, aquela canequinha com café ou chocolate bem fervendo, eu vou tomar um café em Nova York, porém eu vou almoçar na Itália. Tem quem possa fazer isso? Tem também. Quantos por cento? Quantos por cento da população pode fazer isso? 3, 4, 5% da população pode fazer isso. Quantos por cento da população tem na cabeça essas informações que eu compartilho com vocês? 3, 4, 5%. Por aí. Eu me coloco entre os 4%. Senão seria desonestidade minha criar esse canal para dizer essas coisas a vocês. Então, na matéria do que eu digo a vocês, eu estou entre os 4%. Por isso, esse canal foi criado. Por isso que ele é todo natural da forma que você está vendo aqui. Por isso que às vezes o assunto vagueia um pouquinho, mas logo eu volto a ele de novo. Então, antes que eu esqueça, vamos lá, que eu disse que faria um adendo ao pessoal que não é religioso, ao pessoal averso à religião, que não tem religião alguma ou que nem mesmo crê em um único Deus. Então, o nosso canal aqui ele está partindo do ponto de vista criacionista teísta. Agora, você que não é, o que eu digo para você? O seu ponto de partida seria o Big Bang. Então, seria o Big Bang, teoria formulada em 1940, na qual uma explosão teria se iniciado bilhões de anos atrás. Essa explosão teria, no decorrer de milhões de anos, criado o universo. Teoria do universo em expansão. Há quem acha que o universo já está formatado, que ele teria um fim, e há quem acha que o universo ele continua se expandindo até um momento que ninguém pode determinar. Esse é o ponto para você que não tem religião ou não crê em um Deus. Então, nesse ponto, você vai partir que a biologia, eles dizem que com o tempo se formou-se como se um caldo, daí se formou-se os primeiros micro-organismos, esses primeiros micro-organismos foram se evoluindo, e essa evolução, no decorrer de milhões, de bilhões de anos, chegou à formatação que temos hoje do universo. Qual que é a formatação do universo? Planeta, sistema solar, galáxia. Um espaço infinito, planeta, sistema, galáxia, planeta, sistema e mais um espaço. Ou seja, nós somos um planeta dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia. Então essa configuração vai se repetindo pelo universo, pela ótica do evolucionismo. Para nós, simplesmente Deus criou, pelo poder dele, pelo poder da palavra dele. Uma hora ele intentou com ele isso e criou. Então, para você, eu comecei dizendo de 5.778 anos atrás aproximadamente. Então, você vai partir de quando? Para você se situar no mesmo, digamos, ao mesmo nível de um religioso. Você vai entender que surgimos então na Terra como uma forma não inteligente de vida. Não essa forma corpórea que temos hoje. Não essa forma humana. Nós teríamos sido, primeiramente, símios, anteriormente ainda algo
menos evoluído, que evoluiu até a forma simiesca, e com o passar de várias eras, passando de muitas eras, nós fomos evoluindo até o que foi chamado de Homo sapiens. Sapiens, né, do latim, sapiência, sabedoria, conhecimento. Então hoje nós seríamos, para você, evolucionista, Homo sapiens. E o universo teria surgido a partir dessa explosão elaborada por um físico em 1940. Qual a diferença? Para chegar num ponto futuro, não fará tanta diferença para chegar ao tempo que eu estou querendo, que são os nossos dias atuais, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo e o que provavelmente virá a acontecer. Como eu te disse, não me tenha nunca por alguém com ego grande. Não, pelo contrário. Meu ego é sempre pequeno. Sempre foi pequeno. Com a depressão, diminui menos ainda. Você não vai conhecer um depressivo ególatra. Então, quando eu te disse que eu estou entre os 4% da humanidade que domina esse assunto que eu estou te dizendo, é porque o que está acontecendo hoje, eu já sabia em 1990 e pouco. Quando eu tinha meus 25 anos, metade da minha idade atual, eu já tinha um vislumbre com grande acerto do que seria a sociedade humana hoje. E hoje eu nem preciso dizer que hoje a internet ajudou bastante. Eu sou do tempo dos livros. A internet ajudou bastante. Você já tem uma ideia hoje do que vai ser daqui a 9 anos. Mas não é esse o ponto em que estamos agora. Então nós estávamos falando da criação e evolução. Então no tempo que eu peguei ali a criação do calendário dos hebreus, israelitas, você pode fazer o paralelo do mundo evolutivo nessa época. Nessa época eu creio que para vocês o homem já estava, como se diz, formatado como você me vê aqui. Então eu dizia para vocês que os filhos de Noé repovoaram o mundo e formaram nações. Aí, repetindo, o Eterno nunca quis impérios. Se ele quisesse império, teríamos um império desde sempre dominando o mundo. Mas impérios nascem, florescem e caem. E uma curiosidade para você. Isso talvez você saiba, isso não é tão exclusivo. Todos os impérios tentaram destruir o povo judeu. Todos os impérios. Desde o Império Babilônico, desde o primeiro Império Babilônico, até o Império Romano, até certo império. Que não vou falar aqui, não vou entrar nesse assunto, eu não vou entrar que eu ofenderei pessoas. Nesse assunto eu não vou entrar. Mas até mesmo o Holocausto da Segunda Guerra, de 1939 a 1945, aquela tentativa de destruição do povo judeu, ela também tem a ver com impérios e religiões, ou religião. Mas nesse assunto, por demais complexo e pode ofender algum tipo de religiosidade. Esse canal lhe prima pelo respeito a qualquer religião. Mas voltemos aos filhos de Noé. Então eles espalharam-se pelo mundo, procriaram, criaram cidades, cidades-estados se tornaram nações, não tão bem delimitadas como vemos hoje, mas se tornaram nações. Desde tribos nômades, né, como isso aí o criacionismo e o evolucionismo concordam, que houve um tempo em que os humanos se organizavam em tribos. Né? Quando Noé desceu da arca, a primeira coisa que houve foi um clã. E obviamente Noé era o chefe desse clã. Sendo Noé o chefe desse clã, esse clã
cresceu, formou-se uma tribo, essa tribo um dia formou uma cidade. Então, o que nós temos ideia de nações da antiguidade seriam menores do que a maioria das grandes cidades de hoje. Seriam bem menores. Por exemplo, a cidade da Babilônia caberia várias dentro da cidade de São Paulo. Caberiam várias cidades da Babilônia dentro de São Paulo somente. Assim como aqui em Minas Gerais cabe o antigo império antigo Península Ibérica. Aliás, a atual Península Ibérica, acho que isso não mudou. Portugal e Espanha cabem dentro de Minas Gerais. Então, quando eu digo mundo antigo, de milênios atrás, você tem que pensar numa humanidade bem menor do que esses quase 7 bilhões que temos hoje. Eram muito menos pessoas. As porções de terras ocupadas, a distância entre as cidades-estado ou as futuras nações eram muito maiores do que hoje. Então foram se formando as nações, os povos foram se formando a partir daquilo. Então é por isso que eu te digo, mais para frente nós vamos tratar do tema do racismo. Você acha que havia racismo logo no início, quando o Cã foi para a África? Quando aquela civilização floresceu e cresceu, na qual nós temos a grande mãe África, né? Como muito carinhosamente chamamos hoje o continente negro, não havia racismo. Você acha que quando Colombo, provavelmente mais branquelo do que eu, chegou na China e viu aquele povo todo diferente, você acha que houve alguma ideia de racismo ou superioridade da parte do Colombo? Não, Marco Polo. É contemporâneo, não é contemporâneo do Marco Polo, não é contemporâneo do Cristóvão Colombo. Mas você acha que quando Marco Polo foi para a China, ele teve racismo, ideias de superioridade? Não, não havia aquilo naquela época. Quando Salomão enviou as suas expedições, ele teve contato com povos negros. Disse que a rainha de Sabá era etíope, africano. Isso, outra coisa curiosa, hein? Hoje nós temos uma ideia de pobreza, nós lembramos da Etiópia, não é isso? Nós lembramos dos corredores etíopes, né? De um lá muito famoso, viu a maratona descalço, Bikiba, Abele Bikiba, o nome desse tipo do Etíope. Então nós lembramos deles como grandes corredores ou como o país mais pobre do mundo. O país mais pobre do mundo hoje continua sendo um país africano, chamado Eritreia. Muita, extrema pobreza. Nós vamos tratar também, pessoal, do porquê há fome no mundo. Nós vamos tratar disso aqui também no canal. Você vai entender por que há fome no mundo, se o que é produzido no mundo dava para tratar de 20 bilhões de pessoas. 20 bilhões de pessoas. Por que nós temos 7 e ainda mais de 1 bilhão passa fome? Tem alguma coisa errada. E essa coisa errada está relacionado à política e religião. Está relacionado. Então, aquelas cidades que se formavam, aquelas nações que se formavam, não era intento de Deus que nenhuma delas virasse um império. Porque as nações deveriam fazer o quê? Florescer, crescer. Está lá no livro. Crescer na graça e no conhecimento, não é isso? Então, aquelas nações elas deveriam ter guardadas as suas características, o querer do seu povo, a soberania que todo povo merece ter. Repetindo,
soberania que todo povo merece ter. Nenhum povo deve ser subjugado por outro povo. Querem fazer um império aqui na América Latina. Querem fazer um império aqui na América Latina. Você sabia disso? Uma boa parte das pessoas sabe disso. Sabe. Então, eu quero falar outra coisa aqui para vocês. Como eu disse, aquele vídeo que eu gravei sobre os excelentíssimos senhor presidente da República, Bolsonaro, em que eu várias vezes o chamei de covarde, não retiro o que eu disse, não retiro. Não sou rei medo terça, mas não retiro o que eu disse, eu assumo as consequências e posso eventualmente pedir perdão, ou posso até mesmo diante de um tribunal reafirmar o que eu considero ser verdade. Então me disseram que eu deveria lembrar ao público do meu canal o quão bem Bolsonaro fez a nação brasileira. Isso eu reconheço. Eu disse que reconheci ele como um homem honesto, continuo afirmando, é a verdade que eu acredito. Continuo acreditando que ele é uma boa pessoa, ele não é mau. Para mim ele é medroso, mas mau ele não é. E ele é um homem com boas intenções para esse país. E digo a você, mulher, ele criou várias leis, como nunca foi criado antes, em benefício e proteção da mulher. Ele colocou um gênio na economia. Ele colocou um gênio na economia, um gênio na infraestrutura, um gênio em cada ministério. Claro que o mais genial é o Paulo Guedes e o Tarcísio. São os mais geniais. Mas o que não é gênio nos ministérios do Bolsonaro é no mínimo alguém muito inteligente. E eles fizeram um grande bem a esse país. Principalmente no que ele pôde, dentro da oposição que ele teve, e dentro da pouca coragem que ele teve, ele fez bastante. Eu posso dizer a vocês que alguém tão bem intencionado quanto ele, talvez nunca houve na história da presidência brasileira. E que tão bem intencionado como ele, talvez demore muito a surgir. Assim como não vai aparecer outro Maradona, também não aparecerá outro Bolsonaro. Pode parecer alguém parecido, mas nesse quesito, dessas qualidades que eu acabei de citar dele e dos ministros que ele colocou, diferente de outro governo, você bem lembra disso, não vou falar porque meu canal não nascer morto, né? Mas você está sabendo. Então eu queria ressaltar essas qualidades do presidente e o que ele fez, principalmente de infraestrutura. Você nordestino, a água chegou até você. Você do norte, uma grande e necessária ponte foi feita. Uma segunda ponte com o Paraguai está sendo feita. Uma rota transoceânica que vai ligar o nosso oceano até a Antofagasta, no Chile. Lá já é outro oceano, que eu não lembro qual agora, eu não vou chutar. Eu sei que o nosso é o Atlântico. Mas lá é outro oceano. Ou seja, escoamento de produção. Riqueza. Via Paulo Guedes, Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Tereza Cristina. A propósito, meu amigo de Brasília, você me prometeu que ia arrumar um autógrafo da Tereza Cristina para mim. Não mandou ainda não, hein? Não mandou. Então, pessoal, esse é o adendo que eu faço para o pessoal que me pediu. E lembrando, eu sou direitista. Eu sou direitista, mas não poupo críticas a políticos de direita. Não poupo críticas. Voltemos às nações e à criação de um império. Pessoal, isso aqui, eu vou contar para vocês. Eu vou ter uma dificuldade de resumo disso aqui. Quando eu falei sobre isso, década ou mais, talvez até quase 2 décadas atrás, eu lembro que eu gastei quase 4 horas nesse tipo de assunto. Então, não sei até que ponto esse assunto pode prender a atenção de você, meu amigo, minha amiga, desse canal.
Então eu vou tentar fazer um belo de um resumo. O resumo do resumo, porque senão é um assunto muito longo. Então o que eu vou pedir? Comenta para mim aí se está interessante, se está bom de ouvir, se está sendo instrutivo, se está sendo religiosamente e politicamente didático, para que eu entre mais ou menos nesse assunto. Tá? Vamos voltar agora a aproximadamente 3.700 anos atrás. Provavelmente você não vai ver isso nos livros de história. Provavelmente não. Isso eu aprendi mais via religião do que história. Do que eu lembro de história, o rei babilônico mais famoso foi o Nabucodonosor. Nabucodonosor, tanto que ele é dito, né? Ele está ligado à história dos hebreus. Está ligado à história dos hebreus intrinsecamente. Não tem como você estudar a história dos hebreus e não estudar o Império Babilônico. Afinal de contas, todos sabem do mundo da religião do cativeiro babilônico. Está lá, até arrepiei aqui agora, de tão lindo que eu acho a música, principalmente na voz do Demis Rousseau, ou como os gregos diriam, né, Demis Roussos, os franceses falam Demis Rousseau, o brasileiro vai falar Demis Rousseau, né, aí vai dessa forma. Na ópera tem a Ode dos Escravos Hebreus. É uma poesia musicada linda. Então isso é o cativeiro babilônico. Os babilônicos e assírios estão muito ligados à história dos hebreus. E nós sabemos que a base, né, de tudo que somos hoje, como religiosos, políticos e, portanto, como pessoas, a forma como pensamos e agimos, nós dizemos que o quê? Eu não concordo com isso não, mas é o consenso geral. Nós somos uma civilização judaico-cristã, não é isso? Um judeu não vai concordar não, mas o cristão vai concordar e outros podem ter opiniões diferentes. Mas antes do Nabucodonosor, essa época se dá aproximadamente 300 anos após a descida de Noé da arca. Então ali, nesses 300 anos, já se formaram as povoações. Já se formaram povoações, tribos, e começou-se a formar as primeiras cidades. Então está lá no livro hebreu, está na Torá hebraica, na Bíblia judaica, e está na Bíblia cristã, com aquilo que eu te disse. As escrituras no original hebraico nos dão um entendimento maior, porque a escritura, a Bíblia que você tem hoje, que você compra nos shoppings por encomenda, elas passaram por diversas traduções e nem todas elas havia uma, digamos, uma vontade de quem a traduziu, de que ela permanecesse bem fiel ao original. Houve momentos na história, aí eu não vou detalhar porque não vou ofender, em que traduções foram intencionalmente mal traduzidas. Intencionalmente mal traduzidas para que, infelizmente, chegasse aquele ponto em que houve pessoas, houve dominadores, sempre houve dominadores no mundo, que usaram a religião para o domínio do povo. Fiquemos por aqui por enquanto. Então, 300 anos após Noé, surgiu um personagem chamado Nimrod. Nimrod.
o que se tem dele? Que era um homem muito alto, um homem muito forte, um homem muito sagaz, um homem muito inteligente e também completamente maligno. Completamente maligno. Então o que se fala acerca desse homem? Qual era uma dificuldade desses primeiros grupamentos humanos em sobreviverem? Não havia cidades como hoje. Não havia armas como hoje. Não havia essa separação que nós vemos hoje entre asfalto e floresta. Não, o planeta era uma grande floresta. E no meio dessa grande floresta, os humanos habitavam. Então tudo era cercado de floresta. Então quem que se sobressairia numa sociedade caçadora-coletora? Mas um cara enorme, forte, mau, sem dó nem piedade, nem de homens nem de animais, esse cara, ele se elevaria notoriamente sobre as demais pessoas. É como se você, no meio de pessoas comuns, tivesse um cara como o pessoal da cultura pop vai me entender bem aí, você também já deve ter visto o filme do Conan. É como se você tivesse um Conan o bárbaro no meio de pessoas comuns, normais. Ele se sobressaiu pela sua inteligência e por sua força. Então ele foi o primeiro edificador de cidades. Ele foi o primeiro edificador de cidade. Ele foi o primeiro homem que se levantou sobre os demais. Antes todos eram iguais, cada um na sua função. Eu caço, você prepara a pele, você é curtidor de pele, eu sou somente caçador, você tece redes, você pesca, você cozinha, você fabrica tecido. Cada um fazia a sua função e todos viviam do trabalho um dos outros. Mudou isso de lá para cá? Não, isso aí não mudou. Hoje ainda nós vivemos do trabalho dos outros.